Senhores ministros, não há mais processos a serem apreciados nesta sessão. Senhor presidente, peço a palavra pela ordem. Pois não, ministro Celso. Senhora presidente, lamentavelmente para todos nós, esta é a última sessão de que participa no Supremo Tribunal Federal o eminente ministro Sepúlveda Pertence. Todos aqueles que tiveram, como nós, o privilégio de atuar na Suprema Corte do Brasil, ao lado da figura ímpar do ministro Pertence, todos nós estamos a lamentar o anúncio de sua aposentadoria e, com ela, o reconhecimento de que perde este tribunal, perde a comunidade jurídica nacional, perde o país, um vulto de notáveis atributos e que tão relevantes serviços prestou, não apenas como um grande juiz desta corte, mas ao longo de toda a sua vida profissional, como membro do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, como advogado e como procurador-geral da República. É preciso reconhecer os relevantes serviços que, nessa condição, Sua Excelência prestou, os serviços que prestou ao povo do Brasil e às instituições democráticas. Reconheço que este momento, mais do que uma despedida, possui o sentido e tem o alto valor simbólico de fazer preservar, no espírito desta instituição, a recordação da presença significativa e a participação decisiva do eminente ministro Sepúlveda Pertence na vida do Supremo Tribunal Federal, a perpetuar-se tanto na experiência jurídica. Senhores ministros, não há mais processos a serem apreciados nesta sessão. Senhor presidente, peço a palavra pela ordem. Pois não, ministro Celso. Senhora presidente, lamentavelmente para todos nós, esta é a última sessão de que participa no Supremo Tribunal Federal o eminente ministro Sepúlveda Pertence. Todos aqueles que tiveram, como nós, o privilégio de atuar na Suprema Corte do Brasil, ao lado da figura ímpar do ministro Pertence, todos nós estamos a lamentar o anúncio de sua aposentadoria e, com ela, o reconhecimento de que perde este tribunal, perde a comunidade jurídica nacional, perde o país, um vulto de notáveis atributos e que tão relevantes serviços prestou, não apenas como um grande juiz desta corte, mas ao longo de toda a sua vida profissional, como membro do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, como advogado e como procurador-geral da República. É preciso reconhecer os relevantes serviços que, nessa condição, Sua Excelência prestou, os serviços que prestou ao povo do Brasil e às instituições democráticas. Reconheço que este momento, mais do que uma despedida, possui o sentido e tem o alto valor simbólico de fazer preservar, no espírito desta instituição, a recordação da presença significativa e a participação decisiva do eminente ministro Sepúlveda Pertence na vida do Supremo Tribunal Federal, a perpetuar-se tanto na experiência jurisprudencial desta Corte, como no registro da brilhante atuação de Sua Excelência, com votos modelares, magníficos e primorosos, em julgamentos que os anais
deste tribunal conservarão para sempre na memória histórica desta casa. Celebramos, pois, aqui e agora, nesta saudação, mais um rito de passagem na trajetória histórica do Supremo Tribunal Federal, ainda que sempre observada a simplicidade republicana que sempre caracterizou as práticas desta alta corte. Quando o Supremo Tribunal saudou, em 17 de maio de 2007, os 18 anos de presença efetiva e atuante do ministro Sepúlveda Pertence no tribunal, salientei, em manifestação que ora reitero, ser importante reconhecer publicamente, como agora o faço, uma vez mais, a relevantíssima participação de Sua Excelência nos trabalhos e na construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente num período de significativas transformações, quando esta Corte se deparou com o desafio de interpretar a nova ordem constitucional, fundada em bases democráticas e instaurada em 1988. O eminente ministro Pertence, como a ele apropriadamente então se referiu a ilustre ministra Carmen Lúcia, o eminente ministro Pertence representa, nesta alta corte da República, verdadeiro paradigma de magistrado, cujas decisões constituem peças de referência para todos e cada um dos juízes deste Supremo